Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nós vamos hoje fazer uma aula aqui com uma explicação sobre a câmara escura, tá? E também uma aula sobre a parte de espelhos e assim por diante, tá bom? Então veja o seguinte, a gente vai utilizar uma câmera escura para você poder medir distâncias, certo? E eu tenho um exercício bem legal para falar sobre isso. Ele fala o seguinte, um morador da cidade de Tatuapé, bairro Paulista, né, onde se encontra o Esporte Clube Corinthians Paulista, resolveu estimar a largura do rio Tietê em um certo local. Após suas aulas de óptica, pensou no seguinte arranjo experimental. Tomou uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento e colocou-a à beira do rio, apontando-a para uma árvore que se encontra na margem oposta do rio. Esse arranjo foi feito de modo que o alinhamento entre a câmara e a árvore fosse perpendicular ao eixo do rio. Nessa circunstância, percebeu que a imagem da árvore formada no papel vegetal no fundo da câmara apresentava um comprimento de 2,4 centímetros. A seguir, mantendo o alinhamento, afastou a câmera em 10 metros da sua posição inicial. Para na sua situação, notou que a imagem formada no fundo da câmara apresentava 2 centímetros de comprimento. Utilizando o esquema a seguir, aqui está obviamente sem escalas, e seus conhecimentos de ótica, estime a largura do rio Tietê. Veja, já deixei prontinho aqui o exercício, né, para a gente poder resolver ele. Pessoal, qual é o segredo da questão, né? O segredo da questão é você fazer, né, as gravatinhas, né? Inclusive o exercício já te deu as gravatinhas aqui nesse caso, né? O que são essas gravatinhas que eu falo? São a relação que você vai utilizar para fazer a equação do POP, né? Como assim, professor? É o seguinte, se você for fazer um exercício aqui, né, deixa eu ver se consigo fazer, talvez ele pega aqui, ele desenha para mim bonitinho, né? Ele faz bonitinho e às vezes ele não faz. Seria mais ou menos isso aqui, né? Você teria o seguinte, ó. Você teria isso aqui seria o pelinha, que é a distância entre o orifício e a câmara escura. Aqui seria a altura da imagem. Então essa parte pequenininha aqui, ó, né, que eu tô charolando fazendo aqui da câmara escura, é a parte interna da câmara escura em si. Depois nós vamos ter essa outra parte aqui, que é o P e o O. O que é o P? O P é a distância do objeto até a câmara escura, até o orifício da câmara escura, que está representado por esse pontinho aqui. E o O é a altura da imagem. E aí a gente utiliza a equação do POP. Certo? A gente utiliza a equação do POP para isso. Certo? Tá aí, ó. Utilizamos a equação do POP para essa relação. E é justamente o que nós vamos usar aqui, né? O que seria essa questão? Vejam, se você for analisar, né, aqui você teria o P', aqui você teria o I, aqui você teria o P, que é o próprio L, e aqui teria o O, certo? Então o que a gente teria? Vamos lá. Ele falou, né, que tem a árvore, que está aqui, que a gente não sabe o tamanho dela, está a uma certa distância do rio. Essa câmara que ele falou para mim que ele mede 30 centímetros, e que nessas circunstâncias a imagem formada ela mede 2,4, certo? Vejam, depois o que ele fez? Ele afastou a câmara escura, né? Ou seja, se você observar, isso aqui continua sendo pelinha, que é o 30 centímetros. O I, ele diminuiu, ele falou que passou para 2 centímetros, que a imagem diminuiu para 2. Certo? Só que agora o P, né, ele não é mais aquele P que a gente tinha antes. O P ele vai ser tudo isso aqui, ó. Que vai ser, no caso, o nosso P, ele vai ser o L mais 10. E aqui você tem o O. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Bem, o que nós vamos fazer é a aplicação da equação do POP.
Então, nós sabemos que é P por O é igual P' por I. Então, nós vamos ter o seguinte. L por O é igual a P', que mede 30, dividido por 2,4. Certo? Ou seja, se eu multiplicar a cruzada aqui, eu vou achar o seguinte. 30O é igual a 2,4L. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, certo? A mesma coisa aqui, certo? Então, ó, eu vou só apagar essa questão aqui para não ficar poluindo o desenho, né, que ele já está. É o nosso vídeo. Nós vamos ter o seguinte, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter P por O é igual P' por I, né? Então, nós vamos ter... Quem que é o P agora? L mais 10 sobre o O é igual ao P' que continua sendo 30, dividido pelo I, que agora ele passou para 2. Se eu multiplicar cruzado, eu vou achar o seguinte. 30O é igual a 2 vezes L mais 10. Certo? Então, eu achei essa relação aqui. O que eu posso fazer, né? Vejam, eu tenho essas duas relações. Eu tenho essa que 30O é igual a 2,4L e 30O é igual a 2, entre parênteses, L mais 10. O que eu faço? Gente, matemática básica. Eu comparo 30O é igual a 30O. Ou seja, 2,4L é igual a 2L mais 10. Olha que doido. Então, eu vou ter 2,4L é igual a 2L mais 20. Ou seja, 2,4L menos 2L é igual a 20. Ou seja, 0,4L igual a 20. Ou seja, 20 dividido por 0,4 L igual a 20 dividido por 0,4, ou seja, se eu fizer essa continha, eu vou achar 50. Tá aí, ó. Achei a minha distância de 50 metros. Viu? Largura do rio, 50 metros. Né? Veja que eu posso utilizar, né, uma câmera escura para poder calcular distâncias. Né? Bem interessante, um exercício bem legal de ser feito aqui. Ok? Tranquilo? Vamos fazer um próximo exercício que ele fala o seguinte para nós. Ele diz o seguinte. Um espelho côncavo tem rádio de curvatura igual a 2 metros. A que distância, né, do espelho em centímetros uma pessoa deve se posicionar para que o eixo sobre o eixo do espelho para que a ampliação da sua imagem seja mais 2? Então, vamos pegar esse exercício aqui, né? Vamos lá. Ele sempre dá esse probleminha. Né? Aqui, ó. Opa, aqui. Opa, aqui. Tá aqui. Então, ele fala o seguinte para nós, né? A questão do espelho côncavos e tudo mais. Bem, gente, então como é que a gente faz aqui, ó? Os dados importantes que a gente tem.
Primeira coisa, nós temos aqui, tá? Alguns dados, os dados importantes que a gente tem aqui. Nós temos o raio de curvatura e nós temos o fator de ampliação. Né? O que a gente pode fazer com esses dois dados? Bem, o raio de curvatura, que é 2 metros, eu posso utilizar a seguinte relação. Foco é igual o centro de curvatura dividido por 2. Né? Pô, mas foco, curvatura, raio de curvatura, como é que é o esquema? Gente, raio de curvatura e o foco, na verdade, eles são a mesma coisa. O raio de curvatura é o raio, a missão representa a mesma medida, praticamente. Né? Porque o centro de curvatura, na verdade, é a posição na qual, né, é uma posição em relação ao eixo óptico, que na verdade coincide com o centro da esfera que forma a superfície refletora. E o raio de curvatura é justamente o raio da superfície refletora, né, da esfera da superfície refletora. Então você vai ter o seguinte, se você for analisar, centro de curvatura ele vale a metade. Opa, melhor dizendo, o foco, nesse caso, vale a metade, 1 metro. Beleza? Eu tenho essa informação que é importante para mim. E esse fator de ampliação? O fator de ampliação, percebe que ele já me deu com mais 2. Quer dizer que essa imagem aqui, automaticamente, ela é uma imagem virtual. Né? É uma coisa importante. Por que isso aqui é uma imagem virtual? Porque isso aqui é uma imagem direita. E somente imagens direitas, elas formam imagens virtuais. Né? Essa imagens direitas, eles são oriundas de imagens virtuais, ou seja, que estão dentro da superfície refletora, certo? Beleza, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar, olha a técnica aqui, né? Eu vou utilizar a relação do P' com P, ok? Então eu vou ter que A igual a menos P' por P, e eu vou achar o seguinte, que 2 vai ser igual a menos P' por P, certo? Ou seja, P' é igual a menos 2P. Certo? Achei essa relação importante aqui para mim. E eu tenho o foco. E a pergunta é justamente essa. Aqui, quantos centímetros, né, uma pessoa deve se posicionar sobre o espelho, né, para que ele tenha uma imagem desse jeito aqui? Bem, o que eu vou utilizar, pessoal? A lei de Gauss para a óptica, certo? Que é essa relaçãozinha aqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, nós vamos ter o seguinte. 1 sobre 1, eu posso utilizar como metro, aqui depois eu passo para centímetro. Eu vou ter 1 sobre P mais 1 sobre... percebo que eu vou ter 2P. E esse 2P ele é negativo, certo? Então, eu já subo com esse sinalzinho para cá. Né? Aí, qual é a técnica, pessoal? Tem vários jeitos de a gente resolver isso aqui. Uma forma de eu resolver é tirar o mínimo entre P e 2P. Né? O cara fala assim, pô, professor, eu não sei fazer isso. Mas eu posso utilizar a seguinte manha, certo? Eu faço a produto pelo meio. Essa técnica só funciona quando eu tenho fração, em que o numerador ele é 1, e pares de fração. Ou seja, perfeito para isso aqui. Então eu vou ter... Funciona da seguinte forma. Em cima eu somo. Embaixo eu faço a multiplicação. Certo? Aqui, ó. Fiz a soma. Então, ou seja, vai ficar 1 é igual P com menos 2P, vai ficar menos P, certo? E embaixo vai ficar 2P ao quadrado negativo. Menos com menos fica tudo mais, aquela coisa toda. Fica 1 é igual a 1 sobre 2P. Ou seja, se eu resolver isso aqui, eu vou achar o seguinte, 2P é igual a 1, ou seja, P é igual a 1 sobre 2, ou seja, P é igual a meio metro, ou seja, P é igual a 50 centímetros. Tá aí. Tá aí, resolvido a situação. Beleza? Pessoal, vamos lá, pessoal. Então, o exercício número 13 diz o seguinte, tá? O exercício do ITA aqui é para a gente finalizar nossa aula. Fala o seguinte. Um jovem estudante, para fazer a barra mais eficientemente, resolve
resolve comprar um espelho esférico que aumenta 2 vezes a imagem do seu rosto quando ele é colocado a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho, né, e o raio de curvatura dele. Beleza, gente. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, tá? Se ele está vendo a sua imagem aumentada 2 vezes, né? Primeira coisa, se ele vê a imagem, quer dizer que é uma imagem virtual. Ele está vendo a imagem, certo? É uma imagem virtual. Tem que ser. Se ele é uma imagem virtual, certo? Significa que essa imagem virtual, o raio de curvatura dela, né? Ela vale... e ele está falando para nós que é uma imagem maior, né? Que são 2 vezes maior, certo? Então, imagem virtual, 2 vezes maior. E se você vai fazer a barba, não é interessante você que esteja a sua imagem invertida, né? Por isso que, inclusive, a imagem tem que ser virtual. Porque todas as imagens virtuais, elas são imagens direitas, quer dizer que estão na mesma orientação do objeto. Então, com essa informação, eu consigo dizer que o A vale mais 2, certo? E ele falou para mim que o rosto do cabra está a 50 centímetros de distância do espelho, certo? Então veja que coisa interessante. Eu posso vir aqui utilizar a equação de fator de ampliação. Veja isso aqui, né? Ou seja, A vai ser igual a menos P' por P, certo? Que é esse cara. Ou seja, nós vamos ter que 2 é igual menos P' por 50, ou seja, P' vale menos 100 centímetros. Veja que esse sinal negativo representa a imagem, como a gente já sabe, imagem virtual. Opa! Imagem virtual. Ok? Agora, o que a gente faz? Pessoal, utiliza a equação, né, lá da lei de Gauss para a óptica, certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que 1 sobre f vai ser igual a 1 sobre 50, que é a distância que o cara se encontra do espelho, mais 1 sobre 100, esse 100 negativo, certo? Ali. Pronto. O que eu faço agora, meus queridos? Tiro o MMC, certo? Ó, tiro o MMC, eu vou ter ali MMC entre 50 e 100 é 100, né? O que eu faço aqui? Divido e faço a multiplicação, ou seja, 100 dividido por 50 é 2. 2 vezes 1, 2. Menos 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, se eu fizer isso aqui, né, eu vou ter 1 sobre 100. Ou seja, né, meu F vale 100 centímetros. Como a gente viu na questão anterior, né, nós vimos que o foco ele é a metade do centro de curvatura. Ou seja, o foco ele também é a metade do raio de curvatura. Ou seja, eu posso dizer que o raio de curvatura, nesse caso, é o dobro do foco. Ou seja, o raio de curvatura é 2 vezes 100, ou seja, 200 centímetros. Né? Se vocês observarem a resposta, aqui não tem 200 centímetros, tem 2 metros, né? Que é a mesma coisa. Beleza, meus queridos? Tá aí a questão linda resolvida. Espero que tenham gostado e próximas que novas ideias surjam com essa aula. Beleza? Abraços e até mais.